comércio quando começaram a se desenvolver. A maneira de os países criarem vantagem comparativa de longo prazo pode ser mais complexa do que indica o modelo de Ricardo. Chega-se a afirmar que a Europa e depois os tigres asiáticos a conquistaram por meio da proteção ao comércio e suas qualificações foram adquiridas antes que o comércio se abrisse. Leitura de quadro. David Ricardo. Considerado um dos maiores teóricos da economia, David Ricardo nasceu em 1772. Seus pais mudaram-se da Holanda para a Inglaterra e aos 14 anos, Ricardo começou a trabalhar com o pai, corretor de ações. Aos 21, Ricardo fugiu com uma quacre, Priscilla Wilkinson. Diferenças religiosas entre as famílias fizeram-nas abandonar o casal e Ricardo abriu uma firma de corretagem. Fez fortuna apostando na derrota francesa em Waterloo, 1815, com a compra de títulos do governo inglês. Ricardo juntou-se a economistas notáveis na época como Thomas Malthus e John Stuart Mill. Deixou a Bolsa de Valores em 1819 e tornou-se membro do Parlamento Britânico. Morreu de repente de infecção no ouvido em 1823, deixando patrimônio de mais de 120 milhões em valores de hoje. Obras-chave. 1810. O alto preço do ouro. 1814. Ensaio acerca da influência do baixo preço do sal. 1817. Princípios da política econômica e da tributação. Fim da leitura de quadro. Pasta 3. Faixa 1. Revoluções industrial e econômica. 1820 a 1929. Introdução. 1838. Antoine Cournot introduz os papéis de função e probabilidade na economia e é o primeiro a representar a oferta e a procura em gráfico. 1841. Charles Mackay descreve o fenômeno das bolhas econômicas em seu Ilusões Populares e a Loucura das Massas. 1848. John Stuart Mill defende comércio e justiça social, criando a base da economia liberal. 1848. Karl Marx e Friedrich Engels publicam o Manifesto Comunista. 1867. Karl Marx publica o primeiro volume de O Capital. Os volumes seguintes são publicados póstumamente por Friedrich Engels. 1871. William Jevons postula a teoria da utilidade marginal, que entende que o valor provém do valor de um produto para o seu comprador. 1871, Karl Menger funda a escola austríaca, que defende a economia de livre mercado contra as ideias do socialismo. 1874, Leon Walras propõe a base da teoria do equilíbrio geral, afirmando que os mercados livres são estáveis. Anos 1870. Robert Giffen cria o conceito de bens de Giffen, segundo o qual o consumo aumenta com o preço. 1890, Alfred Marshall publica Princípios de Economia, dando novas abordagens matemáticas à economia. 1894, os ativistas sociais Beatrice e Sidney Webb publicam a marcante History of Trade Unionism. 1899, em A Teoria da Classe Ociosa, Thorstein Veblen descreve o consumo conspícuo dos ricos. 1906, Vilfredo Pareto formula o ótimo de Pareto, estado em que nenhum indivíduo pode ficar em melhor situação sem outro ficar em situação ruim. 1914, Friedrich von Wieser descreve o custo de oportunidade, que mede o valor das escolhas que foram rejeitadas. 1920, Arthur Pigou afirma que as empresas devem ser tributadas pela poluição que provocam. 1922, Ludwig von Mises critica as economias planificadas comunistas em Socialism and Economic and Sociological Analysis. 1927, Joseph Schumpeter descreve o papel vital do empreendedor como inovador que leva um setor econômico adiante. No início do século XIX, os efeitos da Revolução Industrial espraiaram-se da Grã-Bretanha para a Europa e a América do Norte, transformando nações agrícolas em economias industriais. O processo foi rápido e drástico, alterando de modo fundamental a estrutura das economias. O foco passara dos comerciantes que negociavam bens aos produtores, os donos do capital. Além da nova maneira de pensar sobre a economia, o capitalismo trouxe consigo novas questões sociais e políticas. A distorção do mercado. As mais visíveis das mudanças sociais foram o surgimento de uma nova classe dominante de produtores industriais e um crescimento constante no número de empresas produtoras de bens, umas das quais vendiam ações de seu negócio em bolsas. Estes proviam um mercado competitivo que era o cerne da visão clássica da economia, em que as operações no mercado são centrais. Todavia, à medida que as economias de mercado desenvolviam-se e cresciam, começaram a surgir novos problemas. Por exemplo, como Adam Smith advertira em 1776, havia o perigo de que grandes produtores dominassem o mercado e atuassem como monopólios ou cartéis, fixando preços em nível elevado e mantendo baixa a produção. Embora a regulamentação pudesse evitar tais práticas, nos casos em que poucos produtores atuavam, eles poderiam facilmente criar estratégias para distorcer a competitividade do mercado. Smith presumira que os homens se comportavam racionalmente na economia, o que também passou a ser questionado quando os investidores correram para comprar ações de empresas cujo valor subiu exageradamente. Isso causou bolhas, contradizendo a ideia de uma economia estável fundada em comportamento sensato. Contudo, alguns economistas como Leon Walras e Vilfredo Pareto afirmaram que a economia de mercado sempre tendia ao equilíbrio, que por sua vez ditava os níveis de produção e preços. Seu contemporâneo, Alfred Marshall, explicou a oferta e a procura e sua interação com os preços num sistema de concorrência perfeita. A questão do preço foi uma das que preocuparam vários economistas na época, pois afetava produtores e consumidores na nova sociedade capitalista. Tomando seu argumento dos filósofos morais da geração anterior, eles passaram a ver o valor dos bens quanto à utilidade, a satisfação que dariam, em vez do trabalho que agregara valor às matérias-primas. A ideia da utilidade marginal, o ganho dado pelo consumo de certo produto, foi explicada matematicamente por William Jevons. Teoria do valor de Marx. A teoria de que o valor de um produto é determinado pelo trabalho envolvido em sua produção ainda tinha alguns adeptos, particularmente por dizer respeito não tanto aos produtores ou aos consumidores, quanto à força de trabalho que produzia os bens para os empregadores capitalistas.
Encarando o valor sob esse prisma, Karl Marx disse que as desigualdades da economia de mercado eram uma exploração da classe trabalhadora pelos donos do capital. No Manifesto Comunista e em sua análise do capitalismo, O Capital, Marx defendia a revolução proletária para substituir o capitalismo pelo que ele via como etapa seguinte no desenvolvimento econômico, um estado socialista em que os meios de produção pertenceriam aos trabalhadores e, ao final, a abolição da propriedade privada. Embora as ideias de Marx viessem a ser adotadas depois em muitas partes do mundo, as economias de mercado continuaram funcionando em outros lugares. Em geral, os economistas mantiveram a defesa do capitalismo como o melhor meio de garantir a prosperidade, ainda que temperado em certo grau com medidas para compensar suas injustiças. Seguindo um enfoque matemático da economia que se concentrava na oferta e na demanda e em reação às ideias do socialismo, surgiu a Escola Austríaca de Pensamento Econômico, realçando o poder criativo do sistema capitalista. A economia de livre mercado estava prestes a receber golpes duros após a quebra de Wall Street em 1929. Contudo, as teorias dos economistas neoclássicos e a Escola Austríaca em particular ressurgiram mais tarde como modelo para as economias do mundo ocidental no final do século XX e até chegaram a substituir a maioria das economias planificadas comunistas do mundo. Faixa 2. Quanto devo produzir dada a concorrência? Efeitos da concorrência limitada. Leitura de quadro. Em contexto. Foco, mercados e empresas. Principais pensadores, Antoine Auguste Cournot, 1801 a 77, Joseph Bertrand, 1822 a 1900. Antes, 1668, o cientista alemão Johann Becker debate o impacto da concorrência e do monopólio em seu Political Discourse. 1778, Adam Smith descreve como a concorrência perfeita maximiza o bem-estar social. Depois, 1883, o matemático francês Joseph Bertrand muda as escolhas estratégicas do modelo de Cournot de quantidade para preço. 1951, o economista americano John Nash publica a definição geral de equilíbrio para a teoria dos jogos, usando o duopólio de Cournot como primeiro exemplo. Fim da leitura de quadro. Destaque. Se existem apenas duas empresas concorrentes, um duopólio, que produzem bens idênticos, cada empresa sabe como a produção da outra empresa vai afetar seus lucros. Cada empresa reage escolhendo sua melhor produção segundo o nível de produção que a outra escolhe, postos numa curva de reação. O mercado chegará ao equilíbrio de Cournot no ponto em que as duas curvas se cruzarem. E isso é quanto a empresa deve produzir dada a concorrência. Fim do destaque. Na segunda metade do século XVII, os economistas começaram a observar o que ocorria nos mercados monopolistas e de concorrência acirrada. Descobriram que os monopólios tendem a conter a produção para manter elevados os preços e os lucros. Onde havia plena concorrência, os preços caíam ao nível dos custos, os lucros eram baixos e a produção alta. O economista francês Antoine Cournot queria descobrir o que acontecia quando havia apenas poucas empresas vendendo produtos similares. Duopólios em duelo. Cournot criou seu modelo baseado num duopólio de empresas que vendiam aos consumidores águas minerais idênticas. As duas empresas não podem formar um cartel trabalhando juntas. Nenhuma outra empresa pode entrar no setor, porque não há outras nascentes. E cada empresa tem de decidir, ao mesmo tempo, quantas garrafas de água fornecer. A produção total da indústria é a soma das decisões de produção das duas empresas. Cada empresa deve escolher a produção que maximize seu lucro com base no que ela acha que será a produção da outra empresa. Se a empresa A pensa que a empresa B não produzirá nada, A vai escolher a produção baixa de um monopolista para maximizar seus lucros. Por outro lado, se A acha que B produzirá muito, ela pode optar por não produzir nada, porque os preços cairiam tanto que a produção não seria rentável. Cournot representou as decisões das duas empresas numa curva de reação. O equilíbrio do mercado é o ponto em que as duas curvas de reação se cruzam. Nele, cada empresa está vendendo a quantidade mais rentável ante o que a outra empresa está fazendo. Essa ideia de equilíbrio ficou conhecida como equilíbrio de Nash e é um elemento central da teoria dos jogos, ramo da economia moderna que analisa a interação estratégica entre empresas e indivíduos. Cournot usou a matemática para encontrar esse equilíbrio e provar que os duopolistas escolheriam uma produção maior do que a de um monopólio, mas menor do que na concorrência perfeita. Em outras palavras, seria melhor para a sociedade haver mais empresas do que uma monopolista, mas pior do que a concorrência perfeita. Desse ponto de partida, Cournot ampliou o modelo para mostrar que se o número de empresas aumenta, a produção da indústria aproxima-se de modo tranquilizador do nível esperado para a concorrência perfeita. O modelo de Cournot foi aprimorado pelo economista francês Joseph Bertrand e demonstrou que se as empresas optam por seu nível de preço almejado, em vez de pela produção, o equilíbrio de duopólio iguala-se ao da concorrência perfeita. Isso porque qualquer empresa que fixe um preço alto será superada pela outra e roubará todos os seus compradores. Dessa maneira, o preço será levado ao nível mais competitivo. Leitura de quadro. Antoine Cournot. Leitor insaciável, Antoine Auguste Cournot nasceu na França em 1801. Apesar de relativamente pobre, estudou matemática numa das melhores escolas do país e fez doutorado em engenharia. Depois de ser professor particular e secretário de um dos generais de Napoleão, ele se tornou professor universitário visitante e depois titular. Cournot sofria de problemas oculares, mas conseguiu publicar várias obras pioneiras no uso da matemática e em economia antes de ficar cego. Sua obra não foi bem acolhida em sua época porque ele usava a nova notação matemática. Hoje é considerado um pensador profundo que teve ideias proféticas. Obras-chave. 1838. Recherche sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. 1863. Principe de la théorie des richesses. Fim da leitura de quadro. Faixa 3. Telefonemas custam mais se não existe concorrência. Monopólios. Leitura de quadro. Em contexto. Foco, mercados e empresas. Principal pensador, John Stuart Mill, 1806 a 73. Antes, c. 330 a.C. A política de Aristóteles descreve o impacto de um monopólio. 1778, Adam Smith adverte para o perigo dos monopólios em A Riqueza das Nações. 1838, o economista francês Antoine Cournot analisa o impacto da redução do número de empresas no preço. Depois, 1890, Alfred Marshall elabora um modelo de monopólio. 1982, o economista americano William Baumol publica Contestable Markets and the Theory of Industrial Structure, redefinindo a natureza da concorrência. Fim da leitura de quadro. Destaque. A concorrência entre produtores aumenta a produção e faz baixar os preços. Mas os monopólios, como o de companhias telefônicas, não têm concorrência. Eles podem produzir menos e cobrar preços mais altos.
Telefonemas custam mais se não existe concorrência. Fim do destaque. Monopólio é uma situação em que uma empresa controla um mercado, como o de telefonia móvel. Ela pode ser o único fornecedor de um produto ou serviço ou pode ter uma fatia dominante do mercado. Em muitos países se diz que uma empresa é monopólio se detém mais de 25% de um mercado. Há milênios se sugere que o preço dos bens é maior nos monopólios do que se muitas empresas os fornecessem. Já Aristóteles, 384 a 322 a.C., alertara para o problema em uma história sobre o filósofo grego Tales de Mileto. As pessoas provocavam Tales por praticar a filosofia, que para elas era uma profissão inútil que não dava dinheiro. Para provar que estavam erradas, Tales comprou todas as prensas de azeite no inverno, quando estavam baratas, e então, usando seu poder monopolista, vendeu-as por preços muito altos no verão, quando eram necessárias. Ficou rico. Para Tales, a moral era que os filósofos podiam ser ricos se quisessem. Para os economistas, a história diverte para o poder potencial do monopólio. O poder do mercado. Em 1848, o cientista político inglês John Stuart Mill publicou seus Princípios de Economia Política, reunindo boa parte das ideias de que a falta de concorrência elevava os preços. A opinião geral era que alguns setores tendiam para a falta de concorrência, o que se criava ou por meios artificiais, como a adoção pelo governo de um imposto sobre as mercadorias importadas, ou por meios naturais, como o crescimento constante de empresas. Grandes empresas começaram a dominar o mercado porque a indústria do final do século XIX precisava de um volume de capital cada vez maior. As empresas que podiam crescer conquistando uma porção do mercado suficiente para financiar o investimento necessário tinham a capacidade de usar seu poder de mercado para tirar dos negócios as concorrentes de menor porte e cobrar preços mais altos. Durante a Revolução Industrial, o fornecimento de carvão, ferrovias e água mostrou uma tendência para a concentração da propriedade. Na mineração, a propriedade da terra ficou em poucas mãos. No caso das ferrovias e do abastecimento de água, não havia alternativa a um número restrito de empresas que ofereciam serviços, porque a escala da infraestrutura necessária era tão grande e se houvesse mais que poucas empresas, ninguém seria capaz de cobrir seus custos. Mill, como Adam Smith, antes dele, achava que essas características dos mercados não levariam inevitavelmente ao monopólio. O mais provável era o conluio entre as empresas que lhes permitia fixar preços altos. Esses acordos levariam a custos elevados para os consumidores da mesma maneira que os monopólios. Trabalho no monopólio. Mill percebeu que não só no mercado de bens a ausência de concorrência forçava a alta dos preços. Os efeitos monopolistas podem surgir também no mercado de trabalho. Ele apontou para o caso dos ourives, e ganhavam salários muito mais altos que as pessoas com qualificação similar, pois eram considerados confiáveis. Traço raro e dificilmente comprovável. Isso criava uma barreira significativa à entrada no mercado, de modo que quem lidava com ouro podia exigir um preço monopolista para seus serviços. Mill notou que a situação dos ourives não era um caso isolado. Observou que grande parte das classes trabalhadoras era impedida de entrar em profissões qualificadas, porque implicavam muitos anos de formação e treinamento. A maioria das famílias não podia arcar com esse custo, e aqueles que podiam desfrutavam salários muito acima do que era de esperar. Do mesmo modo, alguns historiadores viam nas guildas da era medieval um exemplo de artesãos privilegiados que tentavam dar fim à concorrência de outros trabalhadores. O economista britânico Alfred Marshall analisou em detalhe, a partir do final dos anos 1890, os efeitos dos monopólios nos preços e no bem-estar dos consumidores. Ele queria descobrir se o preço mais alto e a produção menor resultantes dos monopólios causavam a redução do bem-estar geral da sociedade. Em seus Princípios de Economia, Marshall formulou o conceito de excedente do consumidor, a diferença entre o montante que um consumidor se dispõe a pagar por um bem e a quantia realmente paga. Suponha que o consumidor comprasse uma maçã por 20 pence e estivesse disposto a pagar 50 por ela. Seu excedente na compra da maçã é de 30 pence. No mercado com muitas empresas, elas competem no preço e fornecem juntas uma quantidade de maçãs que gera certa quantidade de excedente do consumidor em geral. Por uma maçã vendida ao último consumidor, sua vontade de pagar será igual ao preço, e nenhuma outra maçã pode ser vendida. A perda de bem-estar no monopólio vem do fato de que menos maçãs são vendidas em comparação com o montante que teria sido vendido em mercados de concorrência perfeita. Em suma, isso significa que existem maçãs que poderiam ser fornecidas ao mercado e gerariam um excedente do consumidor, mas elas nunca chegam ao mercado. Destaque. Os monopolistas, ao manter o mercado constantemente desabastecido, vendem suas mercadorias muito acima do preço natural. Adam Smith. Fim do destaque. Vantagens do monopólio. Monopólios também criam efeitos mais complexos nos preços e no bem-estar. Marshall afirmou que um monopolista poderia, na realidade, reduzir seus preços para atrair clientes para sua rede de telefonia, por exemplo, por ser provável que as pessoas continuassem usando o serviço, desde que instalado, apesar de tecnologias rivais, como os celulares, oferecem alternativas no mínimo tão boas. Certos economistas assinalaram que o monopólio pode ter efeitos benéficos. Em muitos mercados, ele pode ter custos menores do que o total de custos de um grupo de empresas menores, porque o monopolista gasta menos em publicidade e usa inteiramente as economias de escala. Por isso, ele pode usufruir lucros maiores, mesmo que seu preço seja menor do que se muitas empresas, com custos maiores, estivessem competindo. Nesse caso, os preços mais baixos ajudariam os consumidores e o crescimento da economia. Do mesmo modo, empresas maiores podem tentar obter lucros de monopólio, expulsando as rivais pelo corte drástico dos preços no curto prazo. Os economistas chamam isso de preço predatório. No longo prazo, os consumidores podem sofrer com a monopolização do mercado. Porém, nos anos 1950 e 60, o economista americano William Baumol afirmou que não importa se existe monopólio, desde que não haja barreiras à entrada e à saída no mercado. A simples ameaça de concorrência faria o monopólio fixar o preço em um patamar competitivo. Isso porque um preço mais alto atrairia novos participantes que pegariam uma fatia do mercado do monopólio. Por esse motivo, os preços no monopólio podem não ser mais altos que no mercado com várias empresas concorrentes. Destaque. O que quer que torne necessário um grande capital em qualquer comércio ou negócio limita a concorrência nesse negócio. John Stuart Mill. Fim do destaque. Monopólios naturais. Um argumento que começou a tomar forma na época de Marshall foi o de que alguns monopólios são naturais, por causa das enormes vantagens de custo de haver apenas uma empresa. Muitos serviços públicos são monopólios naturais, como a telefonia, o gás e a água. O custo fixo de criar uma rede de distribuição de gás é enorme, comparado com o custo de bombear uma quantidade a mais de gás. Essa ideia levou muitos países a aceitar a existência de monopólios nacionais nos serviços de utilidade pública. Ainda assim, os governos passaram a intervir nesses mercados para conter os possíveis efeitos monopolistas. O problema é que nos monopólios naturais, os custos fixos são tão altos que a obrigação de cobrar um preço competitivo pode fazer a empresa não ser lucrativa. Entre as soluções desse problema estão a nacionalização indiscriminada de setores,
ou a criação de agências reguladoras que imponham limites ao aumento de preços, ajudando os consumidores, mas garantindo a viabilidade econômica do setor. Os economistas do pensamento dominante afirmam que os mercados monopolizados ficam pouco aquém do ideal de concorrência perfeita. Essa opinião gerou políticas antitruste dos governos que procuram levar os mercados à concorrência. Isso implicou a adoção de medidas para evitar que os monopólios abusem do poder de mercado, como a quebra de monopólios e a proibição de fusões de empresas que criem monopólios. A moderna escola austríaca e também o economista americano Thomas de Lorenzo, 1954, criticam esse enfoque. Ambos dizem que a verdadeira concorrência de mercado não é o comportamento passivo de empresas em concorrência perfeita, que atuam em estado de equilíbrio. É sim uma rivalidade mortal entre um número quase sempre pequeno de grandes empresas. A concorrência ocorre pela concorrência via preços ou não, através de publicidade e marketing e por meio da criação de produtos e de inovação pelas grandes empresas. Um pouco afastado dessa escola de economistas, o austríaco Joseph Schumpeter também frisou a probabilidade de monopólio quando empresas que concorrem na criação de produtos dominam mercados inteiros em razão do lucro potencial. Os economistas concordam que a concorrência real é boa para os consumidores. Não tem tanta certeza, porém, de que o monopólio seja ou não compatível com isso. No início do século XX, o economista alemão Robert Liefman afirmou que só uma combinação peculiar de concorrência e monopólio origina a maior satisfação possível de desejos. Destaque. Em 1998, a indústria farmacêutica dos Estados Unidos impôs seu monopólio de uma droga anti-AIDS, entrando com ação contra o governo sul-africano, que vinha comprando versões genéricas mais baratas dessa droga. Fim do destaque. Leitura de quadro. John Stuart Mill. Nascido em Londres em 1806, John Stuart Mill foi criado em família rica que viria a ser uma grande dinastia intelectual. Super exigente, seu pai o instruiu com um currículo difícil e acelerado que incluía o grego desde os 3 anos de idade. A intenção era que Mill avançasse e desenvolvesse a obra de filosofia do pai. A pressão dessa criação foi ao menos em parte responsável pelos problemas mentais que Mill sofreu em seus 20 anos. Uma das grandes mentes da época, ele gostava de defender causas difíceis e impopulares, como a Revolução Francesa e os direitos femininos. Era também crítico eloquente da escravidão. Um caso de 20 anos com Harriet Taylor, a quem ele atribuía boa parte da inspiração de sua obra escrita, provocou escândalo em sua vida privada. Mill morreu em 1873, aos 66 anos. Obras-chave. 1848. Princípios de economia política. 1861. Utilitarismo. 1869. A sujeição das mulheres. Fim da leitura de quadro.